O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que eu gostaria de partilhar, gostaria também de meditar convosco. É acerca de 3 pilares de uma igreja vitoriosa. 3 pilares de uma igreja vitoriosa. Irmãos, a Igreja de Jesus é a entidade mais poderosa na Terra. Tudo pode falhar, mas a Igreja de Jesus permanece sendo a entidade mais poderosa na Terra. E sabe porquê? Não é porque o pastor Tiago está nela, não é porque os irmãos estão nela, mas é porque ele outorgou o Espírito Santo de Deus para habitar no meio daqueles que são seus. E é por isso que a Igreja de Cristo, é a instituição, instituição mais poderosa na Terra. Se bem que eu não gosto muito da palavra instituição. É verdade, ela foi instituída por Jesus, mas é uma instituição espiritual. Não é uma instituição humana, os irmãos entendem, não é? E nesta manhã eu gostava de falar sobre estes 3 pilares que o Senhor trouxe ao meu coração. Não quero dizer que hajam mais, não estou a dizer que são os únicos, mas 3 que eu gostava de meditar convosco e que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu creio sinceramente que para uma igreja ser vitoriosa, e Jesus prometeu que ela seria, amém? Jesus prometeu que a sua igreja seria vitoriosa, amém? É Ele quem afirma que as portas do inferno não prevaleceriam contra a eleita, aleluia, a igreja que é do Senhor, o número dos salvos, o número dos redimidos no sangue e em quem Ele habita. Então, para uma igreja ser vitoriosa, o mais lógico é que aquele que prometeu que ela seria vitoriosa também deu os padrões para ela ser vitoriosa. Amém? Tudo o que não está nos padrões bíblicos para a igreja não nos pode dar a confiança da vitória. Mas tudo o que Jesus disse que a igreja deveria ser é também segurança de vitória para a igreja do Senhor. E estando nós a viver aqueles que poderemos chamar dos últimos tempos, e eu apenas tenho 34 anos, mas desde que eu sou pequenino que eu ouço falar que nós estamos nos últimos tempos, e estamos, irmãos, estamos nos últimos tempos. Sendo os últimos tempos que nós estamos vivendo, a igreja não pode fraquejar, a igreja não se pode alienar do seu papel espiritual. Não pode estar de uma forma, e permita uma expressão ainda que forte, leviana diante do Senhor. Nós precisamos guardar os padrões que Jesus disse que nós tínhamos que guardar. E o primeiro pilar que eu gostava de partilhar com os irmãos é a unidade. Jesus formou a sua igreja para que ela fosse unida, para que os seus membros estivessem unidos. E a igreja não pode ser vitoriosa se não estiver unida, meu irmão. A unidade faz parte do ADN da Igreja de Cristo. Nós estamos ligados uns aos outros. A Bíblia, ela nos fala tantas passagens acerca da nossa ligação, do nosso entrosamento, do nosso encaixe enquanto filhos de Deus na sua igreja. Jesus mesmo vai afirmar acerca, quando ele é confrontado e lhe dizem que ele expulsa demónios pelo príncipe dos demónios, Jesus diz que uma casa dividida não pode subsistir. Então, se um princípio destes tão básico para o reino das trevas, também o é básico para o reino da luz. Se ele é verdade no reino das trevas e uma casa não pode subsistir dividida, então uma igreja também não pode subsistir dividida e nós somos chamados à unidade. Olha, o primeiro aspecto é o que promove unidade. E sabe o que promove unidade? O amor. Aquele que é o elemento básico da unidade chama-se amor. E é o próprio Jesus quem afirma, lá em João capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem se ama não tem prazer em estar afastado, tem prazer em estar junto. Ainda agora, nesta viagem que nós fizemos para baixo, foi só um fim de semana, não é? Nós viemos sexta ou ainda vou hoje no final do dia, ou possivelmente
ainda irei amanhã, porque só tenho comigo aqueles que estão na pré e há alguma flexibilidade nesse aspecto. Mas ao despedir-me da minha esposa, as lágrimas correram pela cara dela e eu fiquei com o coração apertado. Porquê? Porque quem se ama gosta de estar junto. E a Igreja de Cristo tem prazer em estar junta, unida. Porquê? Porque o amor flui no seio da Igreja de Jesus. É amor que brota dentro de nós, e brota não porque nós somos capazes, mas porque a fonte do amor, o nosso Deus, também habita em nós pelo seu Espírito. Então o amor é a unidade, é o que permite a unidade, é a expressão que permite a unidade. A cola que nos liga, não é uma cola qualquer, chama-se amor. Meu querido e minha querida, nada pode derrubar o amor. O amor é a força mais poderosa do mundo. Tanto é que a Bíblia nos diz que Deus amou de tal maneira o mundo, que Ele fez o quê? Que Ele mandou o seu Filho para morrer por ti e por mim. Então o amor é a força mais poderosa do mundo. E repare, Jesus nos deu amor para promover a nossa unidade. Se o amor é a força mais poderosa do mundo e Ele nos deu amor para promover a unidade, eu pergunto, não será a unidade extremamente importante no meio da igreja? E assim a palavra de Deus. Estamos a ler a oração sacerdotal de Jesus, ok? A oração de Jesus pelos seus discípulos, ok? Agora veja o que Jesus vai pedir ao Pai. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus está a dizer, eu não rogo apenas por aqueles que estão aqui presencialmente, e esses são os discípulos, aqueles que conheceram Jesus presencialmente e humanamente, mas também por todos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Meu irmão, você crê em Jesus Cristo? Crê em Jesus Cristo, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele foi enviado para nos salvar dos nossos pecados, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, irmão, nós estamos nesta conta. Se o irmão crê, eu e o irmão estamos nesta conta. E diz, vou-lhe pedir, obrigado, pela sua palavra hão de crer em mim. E agora, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Não existia maior unidade do que a unidade de Jesus Cristo com o Pai, a ligação de Jesus Cristo com o Pai. Agora repare, o que Jesus está a extrapolar, aquilo que Jesus está a pedir, é que da mesma forma como Ele e o Pai são um, e eles são os dois Deus, ok? Não existe nenhuma parte não existe uma parte divisível de Deus. Deus é indivisível, ok? Não é possível separar Deus. Ele é por toda a eternidade e eternamente Ele é as três pessoas, não é? Então, para que todos sejam um, ou seja, eu e vocês, eu e tu, meu irmão, sejamos um, em unidade, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E esta é a garantia de que a unidade funciona, que nós estamos em Deus, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós não dermos lugar à unidade no meio da igreja, nós corremos o risco de que aqueles que nos veem não creiam que Jesus foi enviado pelo Pai. É o que está aqui escrito, não sou eu que estou a dizer. Para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ora, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos aleluia. Irmão, já viu quantas vezes Jesus está orando por unidade na igreja? E sabe porquê que Jesus está pedindo unidade na igreja? Porque Ele saberia que um conjunto de pessoas com temperamentos diferentes, com pontos de vista diferentes, com formações diferentes, seria difícil haver unidade. Mas Ele também garante que a unidade não parte de nós próprios, mas é porque nós estamos nele. Se não fosse importante, Jesus não tinha orado. Os irmãos não acreditam como eu. Se não fosse importante, Jesus não tinha pedido ao Pai que nós nos mantivéssemos em unidade. Os irmãos já viram uma fogueira? Agora, por esta altura lá em cima, nós já acendemos a lareira quando dá, não é?
e as brasas estão lá na lareira e a gente diz assim, vamos separá-las, cada um fica com uma. O que é que acontece? As brasas... Mas se elas estão todas juntas, o calor é maior e a duração do calor também é maior. Jesus nos chamou para sermos um. Então Jesus pede unidade na sua oração sacerdotal. E agora repare, a unidade é dada, ou seja, é exemplificada na própria igreja primitiva. Ora, venha comigo a Atos capítulo 2 e nós vamos ler 3 versículos alternados, 42, 44 e 46. Atos capítulo 2, versos 42, 44 e 46. Atos 2, 42, 44 e 46. Já é depois da descida do Pentecostes, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, peço desculpa pela imprecisão, mas está já a igreja latente e crescendo, não é? Pedro foi usado para trazer uma convicção através do seu discurso inspirado pelo Espírito a muitas pessoas. E agora veja como a igreja primitiva se encontrava nestes versículos. Versos 42, 44 e 46. Olha, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44. E todos os que criam estavam juntos. E agora repare. E tinham tudo em comum. Não existe maior unidade. Aleluia! Quando nós damos lugar ao Espírito, nós temos a unidade expressa em nós. Podemos projetar o 46, por favor? Diz assim, a palavra de Deus, 46. E perseverando, e o que é que diz aqui, irmãos? Unânimes. Aleluia! Unânimes, juntos, unidades, unidos, juntos no mesmo propósito, com o mesmo propósito. Além de estarem juntos, estavam com o mesmo propósito. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos. Com brigas. Com discussões. Com alegria e singeleza de coração. Então, a unidade, ela é exemplificada na igreja primitiva. Ok? Já vimos qual é o elemento da unidade, já vimos que Jesus pediu a unidade, já vimos que a unidade está exemplificada na igreja primitiva e agora a unidade foi ensinada no seio da igreja do primeiro século. 1 a 5. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. E agora repare, quando Paulo afirma isto, ele está a dizer, o que eu vou dizer a seguir é o modo digno que eu falo agora. Ou seja, a forma digna de viver a vocação que Deus nos entregou está a seguir no que eu vou dizer, ok? É o que Paulo está dizendo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e agora repare, suportando-vos uns aos outros em amor. Infelizmente a língua portuguesa tem vários significados. E às vezes nós temos expressões do género, eu não suporto, que quer dizer eu não aguento. Mas essa não é a palavra que está aqui, não é esse o significado que está aqui. Quando aqui diz suportando-vos uns aos outros em amor, aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é dando suporte. Suporte. Não é aguentar-nos uns aos outros. Não, isso é para o mundo, irmãos. Aguentar é o mundo no trabalho. Ai, tem que aguentar aquele colega, tem que aguentar... Não, isso é para o mundo. Para a igreja de Cristo, suportando em amor significa dar base, dar apoio, oferecer o ombro para o irmão subir. Oferecer as mãos de degrau para o irmão subir. É isso que é suportar em amor, meu irmão. Então,
está a falar sobre vivência conjunta de unidade. Vamos continuar o que diz a palavra de Deus. Verso 3 do capítulo 4. E agora repare, Paulo usa um verbo muito interessante. Esforçando-se, repare, não é com facilidade às vezes, mas é esforçando-se, empregando esforço. Trata-se de ser intencional. Eu promovo a unidade. Olha, fácil é promover desunião. Mas ser intencional é necessário para promover unidade. Procurando guardar, a minha tradução é mais forte, dizendo esforçando-se, e ainda diz diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E sempre Paulo tem uma linguagem neste texto falando de características essenciais para o viver em unidade. Olha, se nós formos ao verso 2 que eu já li, diz humildade, mansidão, longanimidade e suporte em amor. Tudo características essenciais para a vivência em unidade e que têm que ser intencionais. Depois, no verso 3, diz esforçando-se diligentemente por preservar a unidade, ou procurando guardar a unidade, ainda que não é tão forte esta tradução como a que eu li, mas esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito, e agora repare, há um vínculo que garante unidade, e chama-se paz. A igreja foi chamada à paz entre os seus membros, porque sem paz é impossível estar unido. Nós fomos chamados à paz, a ser pacificadores. Verso 4. Há somente um corpo. Mas nós somos muitos, estamos aqui muitos corpos. Sim, é verdade. Mas o corpo de Jesus Cristo é um só. O corpo de Jesus Cristo, a que nós chamamos igreja, é um só. Jesus foi um único que morreu. Foi o seu corpo um único que foi moído pelas minhas e pelas tuas transgressões. Então há um só corpo. E nós não podemos ser igreja se não estivermos ligados ao corpo, unidos ao corpo de Jesus. Há um só corpo, um só Espírito, e graças a Deus que é assim, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A esperança é uma mesma e igual para todos. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e o início do verso 6, e é um só Deus. Somos chamados à unidade, e é isso que foi ensinado na igreja primitiva. Irmãos, é ensinado também na nossa igreja hoje, porque a palavra não mudou, o Senhor não mudou, a igreja é a mesma que Jesus fundou lá quando andou aqui na terra, e nós não podemos desvirtuar aquilo que Deus nos entregou para continuar. Somos chamados à unidade. Glória a Deus. No verso 6, um só Deus, e agora repare que depois de Paulo listar a unidade da igreja nos mais diversos aspectos, ele vai falar sobre uma ação de Deus sobre a sua igreja. Olha, um só Deus e Pai de todos. Proteção. A proteção do Senhor está sobre a sua igreja. Um pai protege ou não protege? Provê ou não provê às necessidades? Queremos a garantia da proteção do Pai, da provisão do Pai para a igreja do Senhor. Irmão, mantém-te unido à igreja de Jesus e promove união no meio da igreja, união e unidade no meio da igreja de Jesus, sendo o Pai de todos. E agora repare, não é só sobre alguns, não, é o qual é sobre todos. E agora repare, e através de todos, ou por todos, e está em todos, através do seu Espírito. Então, meu querido, somos chamados a preservar
a unidade da igreja pelo vínculo da paz. Este é um dos pilares para uma igreja vitoriosa. Dos que eu queria falar convosco ou meditar convosco nesta manhã. Também a unidade da igreja ensinada na Bíblia implica não apenas estar junto, mas implica ser-se complementar. E ontem falávamos um pouco sobre complementariedade, lá em Oeiras, especificamente num texto relacionado, em Atos relacionado com a ação de Filipe e de outros dois homens de Deus, Pedro e João, apóstolos. Então, eu agora gostava de convidar os irmãos, eu não estou a falar da minha própria cabeça, eu estou a falar daquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que na unidade não é apenas estar todos juntos à molhada. Não é estar todos juntos, vai tudo ao molho. E não digo o resto porque acho que é um bocadinho banalizante. Mas Deus não nos chamou para a molhada. Deus não nos chamou para a desorganização. Venha comigo a 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 21. Eu sei que a leitura é um pouquinho extensa, mas nós precisamos de guardar no nosso coração que Deus nos chamou mesmo para a unidade. Deus nos chamou para a unidade. É um pilar de uma igreja vitoriosa, é uma igreja que está unida. Olha o que diz o apóstolo Paulo, é novamente o apóstolo Paulo que escreve aos Coríntios, e ele vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, verso 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Não são os membros que se colocam, é Deus quem os coloca. Foi o Senhor quem colocou, irmão. É Deus quem te plantou no corpo, na função que tu tens no corpo. Ok, vamos continuar. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, vontade dele. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Deus dá diversidade à igreja, mas torna a igreja unida como um corpo que tem vários membros. Eu estou a partilhar com os irmãos, eu estou a usar as minhas cordas vocais. Mas não só as minhas cordas vocais. Eu uso as minhas mãos, eu uso os meus pés. Tenho toda uma linguagem corporal no que estou a fazer, no que estou a procurar meditar com os irmãos. Assim também o corpo de Cristo, ele tem vários membros e cada um a sua utilidade e cada um complementa a função de outro. Os meus pés servem para andar, as minhas mãos servem para comer, para me lavar, para fazer trabalhos. Podíamos falar os olhos para ver, o nariz para cheirar, a boca para sentir o paladar, etc, etc, etc. Podíamos ir por aí fora. Então, cada elemento do corpo tem a sua função. E foi Deus quem colocou cada elemento no seu lugar. E cada elemento precisa do outro elemento para ser corpo. Amém? Precisamos todos uns dos outros. Porque um corpo saudável está unido para conseguir fazer o que precisa de fazer. E a Igreja de Cristo, se quer cumprir a sua missão,
precisa de estar unida, mas não apenas unida, cada um ocupando o seu lugar com funções distintas dadas por Ele, não promovidas por nós, porque isso não nos aproveitaria, nós acabaríamos por ter um corpo disforme, não, mas nós queremos que aquele que até nos criou a nós no ventre da nossa mãe, também forme a sua igreja, consoante a sua vontade, e faça o que lhe apraz no meio da sua igreja. Porque até nisto nós precisamos, até nisto não é até, é precisamos de direção de Deus. Para a ocupação de cada elemento no seu lugar. Porque é dele a igreja e ele põe onde ele quer. E se nós começamos a pôr nós onde queremos, sabe onde vamos parar? Nós vamos parar à ausência de Deus do nosso meio. Porque ele não é Senhor. Ele não é Senhor, o nosso Deus. Então se ele é Senhor, ele manda. E nós obedecemos. Então, o Senhor coloca os seus membros no corpo e nós estamos cá no corpo para nos complementarmos uns aos outros e avançarmos em unidade. Em unidade também com uns com os outros e, claro, com o Senhor também. Então, o primeiro pilar da igreja, de uma igreja vitoriosa, é a unidade. O segundo pilar de uma igreja vitoriosa, como eu disse aos irmãos, não pretendo listar todos os pilares, mas estes 3 eu gostava de meditar nesta manhã. Trata-se de estratégia espiritual. Sendo um organismo espiritual a igreja, ela precisa de estratégia espiritual. E o Senhor nos deu os padrões da estratégia espiritual segundo o qual a igreja deve obedecer, deve crescer e deve avançar. Olha, em primeiro lugar, nós queremos que toda a palavra do Senhor é verdadeira. Amém? Amém? Então, quando a promessa do Espírito nos é dada, nós queremos que também é para nós. Aliás, a promessa do Espírito, ou o batismo no Espírito Santo, é a forma mais fácil, permita uma expressão, de nós sermos sensíveis àquilo que Deus quer. Quando eu ontem, dos irmãos perdoem porque isto já se confunde, partilhei a mensagem ontem, já se confunde. Ontem eu falava em Atos capítulo 2, quando Pedro se levanta para discursar. Ele vai dizer que a promessa diz respeito a eles, aos filhos, e agora, e a todos quantos crerem, chegassem, viessem, estivessem na igreja. E nós já falámos esta manhã que nós queremos. Nós acreditamos. Então, se nós acreditamos, é para nós também, meu irmão e minha irmã. Então, a nossa estratégia espiritual tem que passar obrigatoriamente por sermos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 e verso 18, e os irmãos não precisam de abrir, Paulo vai aconselhar aos Efésios: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isto implica que ao crente, ao Filho de Deus, existe uma responsabilidade de se dispor para encher-se do Espírito Santo. É verdade que é Deus quem faz, é Deus quem batiza no Espírito Santo, mas o nosso Deus, Ele não obriga ninguém a ser batizado no Espírito Santo. Ele não obriga ninguém a ser cheio. E Ele não te obrigará a ti, meu irmão, como não me obrigará a mim. Por isso nós precisamos criar as condições se queremos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos abrir o coração para essa realidade. Eu experimentei já há uns anos o ser batizado no Espírito Santo, já ainda sou jovem, irmãos. Só para o ano é que eu vou passar para a fase adulta. Ainda sou jovem. Mas pronto. Quando era mais jovem, quando estava mais perto do início da juventude, pronto, eu experimentei o batismo com o Espírito Santo. E a partir daí procurei, diante de Deus também, viver cheio do Espírito. É Deus quem fez, mas eu tenho que ter uma disponibilidade para ser cheio. Para estar cheio. E sabe, é tão importante porque o Espírito Santo nos guia. Queremos estratégia de Deus, precisamos do Espírito.
queremos estratégia de Deus para a vitória, precisamos do Espírito. Em João capítulo 16 e verso 13, os irmãos podem abrir comigo, Jesus está falando acerca do outro Consolador que ele enviaria, o Espírito Santo. E Jesus vai dizer o seguinte, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, repara o que Jesus diz, Ele vos guiará. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo nos guia. Se nós precisamos de direção, precisamos estar abertos a ser cheios do Espírito Santo. Também o Espírito Santo nos dá ousadia. Atos 1:8 não precisam de abrir, eu quase que diria que todos nós conhecemos de cor. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, neste texto diz que nós recebemos ousadia para testemunhar. Nós não podemos fazer a nossa função, não podemos levar a nossa missão, se não estivermos cheios do Espírito Santo. Isto é o que eu creio, irmão. Porque Jesus disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, ou seja, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Para sermos igreja, e ser igreja não é só reunirmos-nos aqui, ser igreja é alcançar os outros com o amor de Deus, impactar os outros com o propósito de Deus, mandando o seu Filho à cruz do Calvário para salvar a todos e para trazer solução à humanidade. É isso que é ser igreja. Porque aqui estamos o conjunto dos salvos para nos tornarmos cada vez mais capazes e edificados para servir melhor, mas o nosso objetivo é chegar lá fora. Amém? 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 Então, se nós queremos ser igreja e cumprir o nosso objetivo, a Bíblia diz, foi Jesus quem disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E vai dizer que receberiam virtude quando descesse o Espírito. Eu não quero testemunhar de Jesus sem poder. Porque senão eu estarei apenas a falar com o meu intelecto. Eu estarei apenas, nem sequer entrarei em demonstração. Sabe o que Paulo disse? A minha palavra não foi a voz, com palavras o Evangelho não foi a voz, com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de quê? De Espírito e de poder. Demonstração. Então, eu nem sequer posso entrar em demonstração de Espírito e de poder se não estiver cheio do Espírito. Verdade? Faz sentido. Faz sentido para os irmãos? Para mim também faz. Então nós precisamos estar cheios do Espírito, porque é o Espírito que nos dá a ousadia para testemunhar. E repara, eu não estou a dizer que é só falar, testemunhar é usar a nossa linguagem em si, mas também demonstrar Espírito e poder, que é o que Paulo diz quando fala acerca da pregação do Evangelho. E também o Espírito, ele confere capacidade através dos dons que dá à sua igreja. Nós já lemos 1 Coríntios 12, mas vamos voltar lá. 1 Coríntios 12. 1 aos Coríntios 12. E vamos ler os versos 4 a 11. 1 aos Coríntios 12, 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Cá está. O Senhor dá dons à igreja para fins proveitosos. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro operações de milagres, e a outro profecia. A outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, agora repare, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
Então, o Espírito, ser cheios do Espírito, permite-nos também abrir a porta para que o Espírito nos capacite com dons para o que for necessário. Ok? Então, neste segundo pilar de uma igreja vitoriosa, nós precisamos ter a estratégia espiritual e ela passa obrigatoriamente por sermos cheios do Espírito. Dentro desta estratégia espiritual, nós precisamos também posicionar-nos em Deus para crescimento. Porque a nossa posição não pode ser segundo a nossa ideia, precisa de ser em Deus. Efésios capítulo 4. Os irmãos conhecerão esta passagem muito bem, eu bem sei. Mas Paulo dizia, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas porque são segurança para vós. Então estamos a tratar de segurança, amém? Não trago novidade, mas trago, quero que o Senhor possa usar esta meditação para trazer segurança. Então, Efésios 4, capítulo 4, versos 11 a 16. E ele mesmo, está a falar de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E agora com vista ao quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aperfeiçoamento para desempenho de serviço ou de missão. Ok? Para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a construção, crescimento, ok? A construção. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que com astúcia com que induzem ao erro. Pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, aonde? Naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus levanta homens para edificar a sua igreja. E Paulo deixa isso muito explicado. Verso 11, não tem para onde nós fugirmos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja. Foi Deus quem deu. Deus, Jesus. Para nós nos organizarmos, o Pai oferece o Filho ao mundo para salvação, o Filho oferece à igreja os ministros e o Espírito oferece os dons espirituais para a operação no meio da igreja, ok? Para nós conseguirmos também encadear a ação, a esfera da ação. Jesus levanta homens para um crescimento saudável nos dons. E estes são os dons de Cristo. É o que nós vemos nos versos 11 e 12. Então, posicionar-nos em Deus implica que, estando na igreja, e antes de eu estar ocupando a função que Deus tinha para mim enquanto missionário ou enquanto pastor, eu pertencia a uma igreja também. Ok? Eu não entrei na igreja para ser missionário ou pastor. Não, eu fiz o meu percurso na igreja e quando Deus colocou em mim a vocação, eu palmilhei o caminho e este era o lugar que Deus tinha para nós ocuparmos, para eu ocupar. Agora, aquilo que eu quero dizer aos irmãos é que sempre que eu estive na igreja, eu procurei estar submisso à liderança da igreja. Porquê? Porque eu sabia que o peso do crescimento e do desenvolvimento da minha vida estava sobre os ombros dos homens que são levantados em liderança na igreja. Os homens que Deus coloca, as pessoas que Deus coloca na liderança da igreja. Porque Jesus deu-os para o aperfeiçoamento do crescimento do corpo. É Jesus quem deu. E se Jesus deu, era necessário. Amém, irmãos? Porque Jesus não dá o que não é necessário. Se Jesus deu é porque era necessário. Então, Jesus levanta homens para um crescimento saudável e o padrão do crescimento, segundo o verso 13 que nós lemos, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, o padrão de crescimento é Cristo. Nós estamos para crescermos e sermos semelhantes a Cristo. Romanos capítulo 8 vai falar sobre nós sermos irmãos e sermos conformes à imagem de Jesus. Sabe o que é conformar? Os irmãos, quando Paulo em Romanos fala sobre sermos conformes à imagem de seu Filho, ele está a falar sobre nós tomarmos a forma do Filho. Como o bolo toma a forma da forma. Seja lá qual for a forma que a forma tenha. Certo? Agora, a nossa forma está bem definida. E é Jesus Cristo. É Ele que é o padrão do crescimento da igreja. E o padrão do crescimento de cada um de nós. E Jesus nos deu estes dons para que o nosso crescimento seja feito conforme à imagem de Jesus Cristo. Que é aquilo que a palavra de Deus me aponta como sendo o certo. Também o fim do desenvolvimento é uma posição sólida no corpo de Cristo, conforme nós conseguimos ver nos versos 14 e 15, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Repare, não. É para segurança, lugar seguro e firme. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Depois o verso 16 vai nos dizer que o crescimento dá-se efetivamente pela ocupação de cada elemento no seu lugar correto e, claro, debaixo daquilo que é a supervisão dos dons que Jesus levanta. Veja o que diz o verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, estes pilares fundem-se, não é? Aqui está a falar novamente de unidade. Então, o corpo bem ligado, bem junto, pelo auxílio de todas as juntas. Agora repare, segundo a justa operação de cada parte. Ou seja, cada um de nós contribui para o desenvolvimento do corpo. Um corpo saudável e proporcional precisa de um crescimento saudável e proporcional. Então, cada parte contribui para o crescimento saudável do corpo. E cada parte, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Lá está, o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. E agora voltamos à unidade básica que é a cola, em amor. Amém? Então, nós precisamos posicionar-nos em Deus para crescer e depois nós precisamos posicionar-nos em Deus para guerrear. Porque sendo membros maduros de uma igreja, nós temos um papel ativo no alcance do reino e o alcance do reino, ainda que com paz entre nós, faz em guerra contra o inimigo das nossas almas. Estão comigo, irmãos? Amém? Então, Efésios, nós vamos ao capítulo 6, muito conhecido também dos irmãos, e vamos ler do 10 ao 13. Porque já somos plantados em Jesus para crescimento, estamos a proceder ao nosso crescimento saudável e agora, tendo o nosso crescimento saudável, temos que tomar a nossa posição para a ação. Ok? Posição para a ação. Versos 10 a 13 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em quem? No Senhor. Novamente, posicionados em Deus. Posicionados em Deus para crescimento e agora posicionados em Deus para a guerra. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis.
fortalecidos no Senhor, na sua força para a guerra, estamos no poder, verso 10. E agora veja, é firmes, porque nós estamos fortalecidos nele, estamos a crescer nele, estamos seguros nele, estamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Às vezes, temos tendência para negligenciar as ciladas do nosso inimigo. Não podemos. Paulo alerta que nós não lhe ignoramos os intentos. O que quer o inimigo? Quer aniquilar a oposição, ou não é? Nós não queremos aniquilar a oposição do nosso inimigo. Então o nosso inimigo quer aniquilar a sua oposição. E quem é a sua oposição? Somos nós. Então ele vai entrar com ciladas. Agora veja o que diz. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sabe porquê é que Paulo tem necessidade de dizer isto? Porque muitas vezes as pessoas são usadas para trazer problemas. E nós só olhamos para as pessoas e não vimos a força atuante por trás das pessoas. Mas todas as pessoas precisam de Jesus e de serem salvos em Cristo e de solução em Deus e de crescer saudavelmente em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu preciso e o irmão precisa. Mas Paulo vai alertar que não é contra carne e contra sangue, porque muitas vezes a oposição que iremos encontrar, ela é feita através de pessoas. Mas o verdadeiro inimigo não são as pessoas, é a força que as está empurrando para agir daquela forma. E por isso Paulo vai dizer, não é carne nem sangue, mas o que é? Os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Repare, vamos resistir no dia mau. Depois de resistirmos e depois de ter desvencido tudo, repare, nós resistimos no dia mau, nós atacamos e vencemos, e depois o que é que diz ali? Vais ficar inabalável. Sabe porquê? Porque vai vir contra-ataque. Mas nós, tomando toda a armadura, ficamos inabaláveis. Então nós posicionamos em Deus para crescimento, mas também nos posicionamos em Deus para guerra. Guerra espiritual contra as forças do mal. Aleluia. Precisamos também preparar as armas que Ele nos deu. Como é que nós preparamos as armas que Ele nos deu? Olha, conhecendo as armas que Ele nos deu. E que armas é que Jesus deu? Deus deu-nos a todos nós um arco e flecha, uma espada. Mas atenção, estou a falar de coisas físicas. Paulo faz muito bem a passagem, não é? Da armadura de Deus, que nós acabámos de ler, a seguir e entrar a armadura de Deus e a especificidade de cada um dos elementos da armadura. Mas Deus não nos deu, no dia em que fomos salvos, Deus não nos deu na mão um arco e flecha físicos, uma espada física e um escudo. Não. Deus não nos deu isso. Agora, Ele preparou armas para nós. Olha, claro que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ela é a nossa maior arma, a espada de 2 gumes, nós sabemos. Mas também Ele preparou a oração. Neste capítulo 6 e verso 18 de Efésios, veja o que diz. Depois de termos toda a armadura, os pés na preparação do Evangelho, o capacete da salvação, cingindo os lombos com a verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, depois de ter a couraça da justiça, depois de termos toda a armadura, olhe o que Paulo vai alertar aos Efésios. Verso 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Uma arma que Deus nos deu chama-se oração. Muitas das nossas batalhas, se não todas, elas são guerreadas em oração que nós temos as nossas vitórias. É diante de Deus clamando que nós recebemos vitória, porque Ele manda em tudo. Falava disto ontem, ali em Oeiras também, Ele manda em tudo. Outra arma que Jesus nos deu, e esta poderia ser mais detalhada, mas eu vou procurar também ser um bocadinho mais célere, o jejum.
Lembro-me que antes da pandemia começar, estávamos tendo jejuns congregacionais. O pastor Lamy estava promovendo, o Ministério estava promovendo jejuns congregacionais. E lembro-me que no último jejum nós estivemos convosco. Depois, logo a seguir, uma semana depois, fechou tudo. Mas nós estivemos convosco. O jejum é importante, irmão. Mas porquê? Porque Jesus disse que era importante. Não é porque o Tiago diz que é importante, é porque Jesus disse que era importante. Eu não vou ler os textos convosco, mas Jesus disse que jejuaríamos. Quando os discípulos de João vão perguntar a Jesus porque é que eles jejuam e os de Jesus não jejuam, Jesus diz-lhes, enquanto está o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que jejuarão. Não diz, se calhar jejuarão. Não, diz que jejuarão. Porque precisamos nos aproximar de Deus. Paulo praticava o jejum. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11 e verso 27, ele vai dizer, em jejum muitas vezes. Cornélio estava em jejum, Atos 10:30, quando Deus fala com ele. A igreja jejuava e jejuando discerniu que era para enviar Paulo e Barnabé. E também com jejum impõe as mãos e os envia. Portanto, o jejum é imprescindível no meio da igreja, é uma arma que Deus nos deu. Jesus vai falar acerca de jejum, dizendo que há uma casta de demónios que não sai a não ser com jejum e oração. Fala de consagração. Deus chamou-nos para sermos consagrados. Deu-nos essa arma, não podemos ignorar as armas que Ele nos deu. E por fim, eu gostava de levar os irmãos comigo então ao último pilar que eu considero importante nós meditarmos nesta manhã. Vimos unidade, estratégia espiritual e por fim, ação. Nós precisamos ser ativos. A igreja de Jesus não pode ficar quieta e precisa de agir no mesmo momento em duas frentes distintas. Numa frente, a igreja precisa de se preparar e de ter comunhão com Deus. Nós precisamos da comunhão com Deus, meu irmão. Não há volta a dar. Nós não seremos igreja se nós não tivermos comunhão com Deus. Para sermos igreja, precisamos estar ligados àquele que a fundou, meu irmão. Venha comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, e eu prometo que não iremos abrir muitas mais passagens, mas 1 Coríntios, capítulo 2, e versos 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto fala de comunhão com Deus, meu irmão. Quando eu casei com a minha esposa, ela precisava muitas vezes de me explicar o que é que ela estava a pensar. Com o passar dos anos, ela deixou de me ter que explicar tantas vezes. Sabe porquê? Porque a convivência levava-me a que eu entendesse a mente da minha esposa e em situações específicas eu já sabia o que ela estava a pensar e o que ela queria fazer. Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, quer dizer que nós entendemos como Deus vê, como Deus pensa e como Deus quer fazer. Meu irmão e minha irmã, isto fala de comunhão com Deus. Nós precisamos cultivar comunhão com Deus, ouvir Deus, procurar Deus, buscar Deus, porque o maior desejo dele é revelar-se a nós. Comunhão com Deus. Preparação. Nós precisamos lutar nesta preparação da comunhão com Deus e precisamos lutar na preparação da comunhão com os irmãos, e já falámos alguma coisa, já falámos muito acerca de unidade, mas em Romanos 12, eu gostava de abrir também com os irmãos, Romanos 12, verso 5 e verso 15. Verso 5 diz, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 15.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E isto fala de comunhão. Chegámos a pontos em que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. Mas Deus nos ajuda a preservar. Porque sabe, uma igreja que tem comunhão, a luta de um é a luta de todos. E todos juntos lutamos pelo mesmo. Eu estava acompanhando nossa irmã Helena ali em Valpaços, o neto da nossa irmã, fez ontem uma semana, teve um acidente a jogar futebol, caiu, bateu com a cabeça, fez um traumatismo craniano, ficou internado em Mirandela e depois foi transferido para o Porto. E eu estava acompanhando a nossa irmã e todos os dias falava: irmã, como está o Márcio? Estamos a orar por ele, acreditamos que Deus vai intervir. Ontem eu recebi uma mensagem, irmão. E a mensagem foi: pastor, graças a Deus o Márcio já está em casa. E o meu coração encheu de alegria. Sabe porquê? Porque lutámos os dois a mesma luta juntos. Comunhão no meio da igreja faz que a luta de um seja a luta de todos, mas também faz que a vitória de um seja a vitória de todos. Aleluia! É disto que fala a comunhão entre os irmãos. Também quando o irmão perde, quando o irmão sofre, todos sofremos juntos. Todos perdemos juntos. Todos choramos com sinceridade. Porque estamos unidos num mesmo coração, num mesmo sentimento. Amor. E se por um lado nós precisamos desta ação de preparação, esta frente da preparação, por outro nós precisamos de uma ação de impacto. Impacto. Sabe o que Jesus diz lá em Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Isto já não é uma ação de preparação, é uma ação de impacto. E o interessante, há pouco eu toquei nisto, e o interessante é que a seguir Jesus continua a falar. Ele diz: pregai o Evangelho a toda a criatura. Eu ouvi falar de um pregador que teve a seguinte frase: prega em todo o tempo e quando for necessário usa palavras. Faz sentido para vocês? Porque Marcos vai registar que Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Sabe o que vem a seguir? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe qual era a oração da igreja junto com Pedro? Sabe qual era a oração da igreja junto com Pedro quando eles são libertos da prisão após curarem o paralítico? Senhor, concede-nos que preguemos a Tua palavra com ousadia, enquanto Tu confirmas com sinais, prodígios e maravilhas. A igreja de Cristo é chamada a uma ação de impacto, irmão. Não vou entrar pela mensagem de ontem de Oeiras, não vou. Estou mesmo prestes a encerrar a nossa meditação nesta manhã. Mas o mundo está farto de palavras. Se nós apregoamos a solução, a ousadia que vem do Espírito nos deve impulsionar a agir trazendo fisicamente essa solução. Amém?